João Paulo Silva estava perfeitamente ciente de que seus colegas na firma de contabilidade em São Paulo consideravam peculiar. Um estranho. Um homem que preferia a solidão à companhia barulhenta deles. Um homem estudioso que usava óculos grossos devido à sua visão fraca estava sempre fadado a ser incompreendido por mentes inferiores. Normalmente, João Paulo desconsiderava as opiniões deles com o desprezo que mereciam, mas agora, caminhando com dificuldade pela chuva implacável do interior rural de Minas Gerais, ele começava a pensar que talvez eles estivessem certos. Ele não era apenas peculiar. Era um tolo, um completo idiota. Caso contrário, estaria passando suas férias como todos os outros, em um confortável resort de praia em Guarujá ou Florianópolis, bebendo caipirinhas e observando garotas bonitas na areia. Em vez disso, escolhera este ridículo passeio de bicicleta pelas estradas isoladas do interior, onde o Brasil antigo, o Brasil das histórias de seus pais, ainda persistia. Agora estava encharcado, exausto e irremediavelmente perdido na Serra da Mantiqueira, empurrando uma bicicleta com pneu furado através da lama que parecia ficar mais profunda a cada passo. Por quase 3 horas, ele havia caminhado penosamente pela chuva torrencial sem encontrar uma única alma ou qualquer sinal de civilização. A densa vegetação da Mata Atlântica que circundava as estradas da montanha parecia se fechar ao seu redor como uma armadilha. Ao contornar uma curva na estrada, João Paulo finalmente avistou algo à frente. Chaminés e empenas de uma casa substancial. Era um lugar solitário e desolado, erguido em meio a um grupo de antigas árvores de jacarandá, afastado da estrada. Mesmo à distância, o lugar transmitia uma impressão pouco acolhedora, mas nessa região selvagem, qualquer abrigo era bem-vindo. Os portões de entrada estavam pendurados tortos em suas dobradiças, a casa do porteiro estava vazia, e a entrada além estava coberta de ervas daninhas, sinais claros de que o lugar estava abandonado. Ainda assim, João Paulo se confortava com o pensamento de que mesmo uma casa deserta oferecia abrigo contra a tempestade. Ele poderia secar suas roupas e consertar sua bicicleta danificada. Sem hesitação, ele empurrou sua bicicleta pela entrada negligenciada e chegou ao terraço em frente à casa. Era uma antiga fazenda da era colonial, meio sufocada por trepadeiras selvagens. A julgar pelo brasão familiar entalhado em pedra acima da entrada principal, ela havia pertencido a alguém de considerável importância, provavelmente um dos barões do café que dominaram a região no século XIX. A porta da frente era adornada com taxas de latão oxidadas, e montados em pedestais de cada lado, havia antigos canhões militares, relíquias da era imperial, supo João Paulo. A maioria das janelas havia sido tapada com tábuas, e era evidente que o lugar estava vazio há muitos anos. Para sua surpresa, a porta da frente estava destrancada e, com o empurrão de seu ombro, rangeu ao abrir. Ao entrar no amplo saguão, suas narinas foram assaltadas pelo odor rançoso de madeira apodrecida e tapeçarias mofadas. Por um momento, ele ficou observando incertamente ao redor na luz fraca, experimentando a leve inquietação que sempre acompanha a entrada em uma casa abandonada. Uma ampla escadaria estava à sua frente, com uma longa janela de vitral no topo, agora quase opaca com sujeira e teias de aranha. Ele subiu as escadas e abriu a primeira porta que encontrou, descobrindo um espaçoso e outrora elegante cômodo que obviamente havia sido a sala principal da casa. Anos de negligência a haviam reduzido a um estado lamentável. A cornija ornamentada pendia em tiras, e em um canto, o teto de gesso havia desabado completamente. Mofo verde cobria o mobiliário do século XIX. As cortinas pendiam em farrapos, e metade do outrora belo tapete persa estava coberta por um fungo laranja brilhante que emitia um odor nauseabundo. A lareira deu a João Paulo uma ideia. Se ele pudesse encontrar combustível, poderia acender um fogo, preparar uma bebida quente de seus suprimentos e secar suas roupas adequadamente. Depois de procurar nos anexos da casa, ele encontrou gravetos suficientes para servir ao seu propósito e voltou à casa com um feixe debaixo do braço. Mas na soleira da sala grandiosa, ele subitamente parou. Algo havia mudado. Suas pernas pareciam relutantes em levá-lo mais para dentro da sala, como se uma força externa o estivesse instigando a recuar. Ele colocou os gravetos no chão e ficou indeciso na porta. Uma sugestão sutil de perigo permeava a atmosfera. Tudo parecia exatamente como ele havia deixado, mas tinha a perturbadora sensação de que durante sua breve ausência,
Algo maligno havia entrado na sala e partido novamente. João Paulo não era nervoso nem supersticioso. As histórias de sua avó sobre o corpo seco e o saci há muito haviam deixado de assustá-lo. Mas ele se viu pegando seus gravetos e recuando em direção à escadaria. Não era exatamente medo, mas uma vaga inquietação preventiva. Ele decidiu que poderia se sentir mais seguro se ficasse mais perto da porta da frente e fizesse seu fogo em um dos cômodos do térreo. Se algo estranho acontecesse e ele precisasse escapar rapidamente, poderia sair mais rápido. Ao descer as escadas de frente para a porta da frente aberta, ele notou algo que o fez parar abruptamente. Descendo pelo centro da escadaria e bem fresco na poeira espessa, havia um rastro largo e quebrado, exatamente como se alguém tivesse recentemente arrastado um saco pesado de cima para baixo. Do pé da escadaria, ele rastreou esse caminho pelo saguão até um ponto diretamente abaixo de um velho casaco militar que pendia de um dos ganchos em uma fileira na parede oposta. Rastros semelhantes atravessavam o saguão em várias direções, alguns terminando diante de portas de ambos os lados, outros passando pelo pé da escada em direção aos fundos da casa. Mas todos pareciam irradiar do mesmo ponto sob os ganchos de casaco. E, mais estranho de tudo, além de suas próprias pegadas, não havia uma única pegada humana à vista. Uma sensação de desconforto se apoderou dele. A casa parecia desabitada, mas claramente algo havia se movido recentemente, fazendo aqueles estranhos rastros de ida e volta do velho casaco. Seria algum vagabundo, talvez um caipira local procurando abrigo da tempestade? Mas onde estavam suas pegadas? João Paulo examinou a antiga vestimenta mais de perto. Era um capote militar de design do Exército Imperial do século XIX, com botões dourados oxidados ainda presos e que evidentemente havia visto muito serviço. Virando cuidadosamente com o dedo e o polegar, ele descobriu que logo abaixo do ombro esquerdo havia um buraco redondo do tamanho de uma moeda de R$1, cercado por uma área de tecido chamuscado e manchado de sangue, como se uma pesada pistola tivesse sido disparada a queima-roupa. Se uma bala de pistola realmente fizera aquele buraco, então obviamente o velho casaco já havia vestido um homem morto. Uma súbita repulsa o dominou e, com um leve tremor, ele o soltou. Talvez fosse sua imaginação, mas de repente parecia que mais do que apenas o odor de mofo e pano podre emanava da vestimenta. Havia um resquício de carne em putrefação, fraco, mas inconfundível. Com isso veio algo menos definível, mas não menos real. Uma espécie de sensação de sexto sentido de que toda a atmosfera do lugar estava lentamente se carregando com emanações malignas de um passado sombrio e vergonhoso. Com esforço, João Paulo se recompôs. Afinal, do que havia para ter medo? Ele não precisava temer intrusos humanos. No bolso, carregava um canivete pequeno, mas confiável. E quanto a fantasmas, bem, se tais coisas existissem, sua devota mãe sempre lhe dissera que eles não podiam prejudicar aqueles protegidos pela fé. O lugar certamente parecia sinistro, e ele não gostaria de passar a noite lá. Mas seria ridículo permitir que meras fantasias ociosas o expulsassem de volta para a tempestade antes que ele tivesse preparado aquela bebida quente tão necessária e consertado sua bicicleta. Ele entrou em uma pequena sala que aparentemente já havia sido usada como escritório. A lareira ficava do lado oposto à porta, e a grelha larga e antiga ainda estava cheia das cinzas do último fogo. Ele limpou as cinzas e arrumou seus gravetos cuidadosamente, mas a madeira estava úmida e, depois de usar metade de seus fósforos, se recusou a fazer mais do que fumegar enquanto o refluxo da chaminé enchia a sala de fumaça. Em desespero, João Paulo se ajoelhou e tentou persuadir as brasas a se transformarem em chamas soprando nelas. No meio dessa tarefa, ele foi surpreendido por um som vindo do saguão, um único e suave baque, como se alguém tivesse deixado cair uma peça de roupa no chão. Ele pulou de pé, ouvindo atentamente. Nenhum som adicional veio e, com a faca na mão, ele caminhou na ponta dos pés até a porta. Não havia nada no saguão, nada a ser ouvido exceto o som constante da chuva lá fora. Mas de um ponto no chão diretamente abaixo do velho casaco, a poeira se erguia em uma pequena nuvem turbilhonante, como se tivesse acabado de ser perturbada. Um rato, ele disse a si mesmo e voltou à sua tarefa. Mais sopros vigorosos nas brasas, mais agitação e cutucadas, mais iscar de fósforos, e no meio disso, novamente veio aquele curioso ruído, muito alto, claro e inconfundível. Mais uma vez ele foi ao saguão e, mais uma vez,
Exceto por outra pequena nuvem de poeira subindo do mesmo lugar de antes, não havia nada a ser visto. Mas aquele aviso de sexto sentido de perigo iminente estava se tornando mais insistente. João Paulo tinha a sensação agora de que não estava mais sozinho na fazenda vazia. Alguma presença invisível e impura estava à espreita lá, contaminando o próprio ar com sua sujeira. Não adianta, disse a si mesmo. Posso estar nervoso, mas não aguento mais isso. Vou recolher minhas coisas e sair enquanto ainda posso. Com isso, ele voltou para a sala e começou a guardar apressadamente seus pertences. Justo quando estava apertando a última correia de sua bolsa, uma risada maligna ecoou do saguão abaixo, seguida pelo som de movimento furtivo. João Paulo sacou sua faca e ficou paralisado no meio do piso, de frente para a porta, seu sangue transformando-se em gelo. Através da abertura entre as dobradiças da porta, ele viu uma sombra passar, e a porta começou a se abrir lentamente. Por ela entrou o casaco. Ele estava erguido na porta, uma cabeça mais alto que João Paulo, balançando-se levemente como se incerto de seu equilíbrio. A gola e os ombros estavam estendidos como se vestidos por uma figura invisível. Era o velho casaco bolorento que ele havia visto pendurado no saguão. Pelo que pareceu uma eternidade, João Paulo ficou petrificado, encarando a coisa enquanto ela fazia uma pausa na soleira. Uma terrível força hipnótica o mantinha preso ao local, paralisando seu corpo e fazendo com que a faca escorregasse de seus dedos sem força, mas deixando sua mente horrivelmente clara. Misturado com seu terror congelante estava uma sensação de náusea mortal. Ele sabia que estava na presença do mal supremo, que a própria aura da coisa erguida na porta era contaminação, que seu toque real significaria não apenas a destruição de seu corpo, mas a condenação eterna de sua alma. E agora ela estava entrando na sala com um movimento indescritível de balanço, as mangas vazias se sacudindo grotescamente aos lados, as abas caindo e arrastando-se na poeira. Estava avançando lentamente em sua direção e, passo a passo, seus olhos esbugalhados fixos em terrível fascinação na coisa, João Paulo recuou diante dela com um movimento rígido e inconsciente de um autômato. Ele recuou até ficar pressionado contra a lareira e não poder recuar mais. Ainda assim, com propósito mortal e malévolo, o casaco rastejava em sua direção. As mangas vazias estavam se erguendo, tremulamente estendendo-se em direção à sua garganta. Em outro momento elas o tocariam. Então ele sabia com a mais terrível certeza que sua razão se quebraria. Um pensamento coerente de alguma forma penetrou seu cérebro em chamas, algo que sua avó havia lhe contado há muito tempo sobre o poder dos símbolos sagrados contra as forças do mal. Com um último esforço desesperado de vontade, João Paulo fez o sinal da cruz, no momento em que sua outra mão, tateando freneticamente a parede atrás dele, entrou em contato com algo frio e duro, o atiçador de ferro. O toque do ferro frio pareceu restaurar suas faculdades. Com rapidez relâmpago, ele girou o pesado atiçador e golpeou com toda sua força o pesadelo à sua frente. Em um instante, a coisa desabou, tornando-se mais uma vez apenas um velho casaco caído em um monte aos seus pés. No entanto, quando João Paulo saltou sobre ele e fugiu da sala, jurou que, pelo canto do olho, viu-se reunindo novamente, preparando-se para rastejar atrás dele. Uma vez fora da maldita casa, ele correu como nunca antes, não parando até chegar a uma pequena venda à beira da estrada, vários quilômetros adiante. Cachaça! Ele ofegou, cambaleando para dentro. Pelo amor de Deus, cachaça! A bebida foi trazida, e um pequeno grupo de moradores locais se reuniu ao seu redor enquanto ele a engolia. Ele tentou explicar o que havia acontecido em seu português quebrado, mas eles olharam com expressões confusas. Por fim, o entendimento surgiu no rosto enrugado do idoso vendedor. "É possível que o senhor esteve naquela fazenda?" ele perguntou, seus olhos se arregalando. "Rapido, Maria." Outro copo para nosso amigo. Mais tarde, João Paulo soube algo da história pelo velho vendedor, embora o homem claramente relutasse em falar sobre isso. A fazenda abandonada havia pertencido a um coronel aposentado do exército imperial durante o tempo de Dom Pedro II. Pelo que o vendedor descreveu em tons abafados, o coronel deve ter sido um dos homens mais perversos que já pisaram na terra. "Foi um homem terrível, senhor", sussurrou o vendedor,
fazendo o sinal da cruz. Ele matava seus escravos por prazer e torturava toda criatura viva em que pudesse colocar as mãos. Até mesmo sua própria família sofreu cruelmente sob seu domínio. No final, dizem que sua própria filha o baleou pelas costas enquanto ele usava seu casaco militar. O vendedor se inclinou mais perto, sua voz baixando ainda mais. Mas há pior, senhor. Os velhos dizem que após seu enterro, quando a lua está cheia, o espírito do coronel não consegue descansar. Ele retorna à fazenda, usando o mesmo casaco em que morreu, procurando sem fim pela filha que acabou com sua vida cruel. João Paulo permaneceu na venda por horas, bebericando copo após copo de cachaça enquanto a luz da tarde se transformava em noite. A chuva finalmente havia parado, mas trovões ainda ressoavam à distância enquanto o idoso vendedor, seu Antônio, revelava relutantemente mais da sombria história do coronel. Dizem que o coronel Augusto Mendonça Serra nasceu na riqueza, filho de um poderoso barão do café, explicou seu Antônio, seus dedos nodosos torcendo nervosamente um rosário gasto. Mas sempre houve algo errado com ele. Mesmo quando criança, sentia prazer na crueldade. A esposa do velho homem, Dona Maria, juntou-se a eles, fazendo o sinal da cruz antes de falar. Minha bisavó foi escrava naquela fazenda. Ela sussurrou. Ela contava histórias que congelariam seu sangue. O coronel mantinha um cômodo especial, um quarto de castigos, onde punia qualquer um que o desagradasse. João Paulo estremeceu, lembrando-se da presença maligna que sentirá emanando do casaco. O que aconteceu com ele? Você disse que a filha dele, seu Antônio, assentiu gravemente. Sua filha mais nova, Luísa. O coronel tinha 3 filhas, mas era particularmente cruel com Luísa porque ela se parecia com sua mãe, que morreu em circunstâncias misteriosas. Dona Maria interrompeu, sua voz trêmula. Assassinada. É o que os antigos diziam. O coronel a empurrou pela escada principal durante um de seus acessos de fúria bêbada. Depois disso, sua crueldade não conheceu limites. Uma noite em 1885, continuou seu Antônio, durante uma terrível tempestade muito parecida com a de hoje, o coronel retornou de uma viagem a São João del Rei. Ele havia bebido muito e começou a espancar a jovem Luísa por alguma ofensa imaginária. Suas irmãs mais velhas tentaram intervir, mas ele as derrubou. Luísa fugiu escada acima para o escritório, onde o coronel guardava uma pistola em sua escrivaninha. João Paulo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mesma sala onde ele havia encontrado o casaco. Quando o coronel a seguiu, vestindo seu capote militar, ele tinha orgulho de seu serviço na Guerra do Paraguai. Ela pegou a pistola e atirou nele pelas costas, logo abaixo do ombro esquerdo. João Paulo lembrou-se do buraco chamuscado no casaco e sentiu náusea. A bala perfurou seu coração. Ele morreu instantaneamente, disse seu Antônio. Mas enquanto caía, dizem que ele fez um juramento terrível de que nem o céu nem o inferno reclamariam até que ele tivesse sua vingança sobre Luísa e todos os seus descendentes. O que aconteceu com Luísa? Perguntou João Paulo, com a boca seca apesar da cachaça. Dona Maria balançou a cabeça tristemente. Pobre criança fugiu para um convento em Ouro Preto. Viveu seus dias em oração, esperando expiar o ato de tirar a vida do pai, embora ninguém a culpasse por isso. Ela morreu jovem, de tuberculose dizem, mas outros sussurram que foi o medo que a matou. E a fazenda? Abandonada. As outras irmãs partiram para o rio e nunca voltaram. Ninguém quis comprar a propriedade. As pessoas locais a evitavam. Diziam que o espírito do coronel retornava no 7º dia de cada mês, no aniversário de sua morte. Mas não era apenas a data que importava. Seu Antônio hesitou. O que mais? Insistiu João Paulo. O velho homem olhou desconfortavelmente para sua esposa. Dizem que ele retorna quando alguém entra que se assemelha a Luísa. Alguém com as mesmas qualidades. Dona Maria estudou intensamente o rosto de João Paulo. Uma pessoa estudiosa. Alguém que prefere a solidão. Alguém que vê coisas que outros não podem. João Paulo sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ele se lembrou de seus óculos grossos, sua preferência pela solidão, seus colegas o chamando de estranho, exatamente como ele havia se descrito no início desta jornada malfadada. É por isso que o casaco se moveu para você,
sussurrou seu Antônio. O espírito do coronel pensou que você poderia estar relacionado a Luísa. Talvez você até se pareça com ela. A noite havia caído completamente agora, e a única luz na pequena venda vinha de algumas lamparinas a óleo tremeluzentes que projetavam longas sombras nas paredes. Lá fora, o vento havia aumentado novamente, uivando pelas montanhas como uma alma perdida. Você não pode ficar aqui esta noite, disse Dona Maria subitamente. Não nesta condição. A pousada mais próxima fica a 20 quilômetros de distância, em São Bento do Sapucaí. Você nunca chegará lá no escuro, especialmente sem sua bicicleta. João Paulo percebeu com horror que sua bicicleta, junto com todos os seus pertences, permanecia na fazenda assombrada. O pensamento de voltar lá enviou gelo por suas veias. Tenho um sobrinho com uma caminhonete, ofereceu seu Antônio. Ele pode levá-lo a São Bento amanhã de manhã. Esta noite, você pode dormir em nosso quarto de hóspedes atrás da venda. Não é muito, mas é seguro. O espírito do coronel nunca vem tão longe da fazenda. Exausto e ainda tremendo de seu encontro, João Paulo aceitou gratamente a oferta. O quarto simples com seu crucifixo de madeira acima da cama estreita parecia um paraíso comparado à alternativa de retornar à fazenda ou tentar navegar pelas estradas da montanha à noite. Mas o sono não veio facilmente. Toda vez que fechava os olhos, ele via o casaco parado na porta, suas mangas vazias estendendo-se para ele. E pior, ele começou a sonhar com o próprio coronel, um homem alto e imperioso com olhos frios e mortos e um sorriso cruel que revelava dentes amarelados sob um bigode encerado. Em seu pesadelo, o coronel falou diretamente com ele. Você acha que escapou de mim, mas não escapou. Meu casaco conhece seu cheiro agora. Ele o encontrará onde quer que vá. João Paulo acordou sobressaltado pouco antes do amanhecer, seu corpo encharcado de suor frio. Algo parecía errado. O vento havia parado, e um silêncio antinatural pairava sobre tudo. Enquanto tateava em busca de seus óculos na pequena mesa de cabeceira, ele notou algo no chão de madeira, um fino rastro de poeira que ia debaixo da porta fechada até o pé de sua cama. Um rastro exatamente como aqueles que ele havia visto na fazenda. Com o coração acelerado, João Paulo lentamente ergueu os olhos e quase gritou ao ver o que estava pendurado nas costas da porta do quarto: o capote militar do coronel, balançando-se levemente como se estivesse respirando. Mas isso era impossível. Ele havia deixado o casaco na fazenda. Não havia? A menos que de alguma forma ele o tivesse seguido até aqui. Antes que pudesse se mover, o casaco começou a mudar. Parecia se preencher, como se um corpo invisível estivesse tomando forma dentro dele. A gola se endireitou, os ombros se alargaram, e onde as mangas vazias haviam estado, mãos fantasmagóricas começaram a se materializar. Mãos espectrais e nodosas com longas unhas amareladas. E então, o mais aterrorizante de tudo, um rosto começou a se formar acima da gola. O mesmo rosto cruel de seu pesadelo, com aqueles olhos mortos agora fixos diretamente nele. Finalmente, sussurrou a aparição em uma voz como folhas secas raspando sobre uma lápide. Encontrei você, Luísa. Eu não sou Luísa, gritou João Paulo, pressionando-se contra a cabeceira da cama. Meu nome é João Paulo Silva. Sou de São Paulo. O fantasma do coronel o encarou com desprezo. Você acha que não reconheço meu próprio sangue? Você tem os olhos dela, aqueles olhos malditos e julgadores que sempre me observavam. Sempre me condenando. Você está enganado, implorou João Paulo. Não estou relacionado à sua filha. Eu apenas encontrei sua fazenda durante a tempestade. O coronel espectral se aproximou, e a temperatura no quarto despencou. João Paulo podia ver sua própria respiração formando nuvens diante dele. Nenhum de meu sangue escapa do julgamento, sibilou o fantasma. Por 140 anos, cacei cada descendente daquela criança ingrata que tirou minha vida. Você é o último. Com sua morte, meu juramento será cumprido, e eu poderei finalmente descansar. A mente de João Paulo corria. Poderia ser verdade? Sua mãe sempre havia sido vaga sobre a história da família, mencionando apenas que sua avó vinha de Minas Gerais. Seria possível que ele realmente fosse descendente de Luísa Mendonça Serra? O fantasma do coronel estava agora aos pés da cama. O casaco parecia ao mesmo tempo sólido e insubstancial,
como se tecido de sombra e malícia. As mãos espectrais se estenderam para a garganta de João Paulo. Em pânico desesperado, João Paulo agarrou o crucifixo de madeira de cima de sua cama e o empurrou em direção à aparição. "Afaste-se!" gritou. "Em nome de Deus, eu ordeno." O fantasma hesitou, sua forma ondulando como fumaça numa brisa. O crucifixo tremia na mão de João Paulo, ficando quente ao toque, como se lutando contra uma força invisível. "Seus truques não vão salvá-lo", rosnou o coronel, mas havia incerteza em sua voz agora. "Nenhum poder na terra pode me impedir de completar meu juramento." Uma intuição repentina veio a João Paulo, algo que sua avó lhe contará há muito tempo sobre espíritos inquietos. "Eles permanecem ligados ao nosso mundo por negócios inacabados", ela havia dito. "Encontre o que os prende aqui, e você pode libertá-los ou destruí-los." O casaco. Tinha que ser o casaco, o elo físico entre o mundo dos vivos e dos mortos, manchado com o sangue do coronel e preso por sua maldição moribunda. Os olhos de João Paulo percorreram freneticamente o quarto, procurando qualquer coisa que pudesse ajudá-lo. Na pequena mesa ao lado da cama havia uma caixa de fósforos e uma lamparina a óleo. Fogo. Tinha que ser fogo. Com um movimento rápido, ele acendeu um fósforo e o tocou no pavio da lamparina. A chama pegou imediatamente, lançando sombras selvagens pelo quarto. O fantasma do coronel recuou ligeiramente da luz. "Seu tempo acabou em 1885, disse João Paulo, sua voz mais firme agora. "Você não tem poder sobre mim ou qualquer outra pessoa. Sua maldição termina hoje." Com um avanço desesperado, ele lançou a lamparina acesa contra o casaco. O vidro se estilhaçou contra a forma espectral, e o óleo respingou sobre o tecido antigo, incendiando-se imediatamente. O fantasma do coronel soltou um uivo inumano enquanto as chamas engoliam o casaco. "Não!" gritou a aparição, sua forma agora se contorcendo dentro da vestimenta em chamas. "O que você fez? O casaco é minha âncora." Me recipiente. As chamas se espalharam rapidamente, consumindo a antiga lã. O rosto do coronel se contorceu em agonia, suas feições espectrais derretendo como cera no calor. Seus gritos subiram a um tom insuportável, e então, de repente, silêncio. Onde o casaco em chamas havia estado, havia agora apenas uma pilha de cinzas no chão de madeira, ainda brilhando com brasas. Do fantasma do coronel não havia nenhum sinal. Uma batida frenética veio à porta. "Senhor! Senhor!" Era a voz de seu Antônio. "O que está acontecendo? Sinto o cheiro de fumaça." A porta se abriu violentamente, e o velho vendedor estava lá com uma lanterna, sua esposa encolhida temerosa atrás dele. Olharam em choque para as cinzas fumegantes no chão e para João Paulo, ainda segurando o crucifixo.